E toda quarta-feira nós temos o tradicional comentário do Dr. Nelson Egon Geiger. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, Dr. Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas, ligadas, ouvindo, assistindo o nosso grande portal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, um dos mais novos naquela corte, por quanto tem 52 anos de idade, que também é pastor presbiteriano. Aliás, já vi, através do vídeo, pregações dele. Surpreendeu, inclusive, citações numa pregação, citações bíblicas em grande quantidade, sem olhar a Bíblia, portanto, na sua memória, na sua cabeça. O pastor André Mendonça, o ministro André Mendonça, foi também ministro da Justiça, bem ali na pandemia, 2020, 2021. Dali ele foi indicado, no tempo do governo Bolsonaro, e dali ele foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, onde está até hoje. É um dos mais novos componentes da Corte Superior, que tem 11 ministros, na verdade hoje tem 10, porque com a aposentadoria antecipada de um deles, tem que ser nomeado um outro que ainda não foi indicado. Mas o ministro André Mendonça pertence à segunda turma do Supremo, inclusive é quem está autorizando prisões de envolvidos na maior roubalheira histórica do nosso país, que foi esta última do INSS, quando assaltaram abertamente os idosos, porque metendo a mão nas aposentadorias. Este é o ministro André Mendonça. E ele, na segunda-feira, numa palestra em São Paulo, aliás, ele é paulistano, ele não é da capital, mas ele é do estado de São Paulo. Numa palestra lá no Almoço Empresarial Líder, uma instituição lá, uma palestra feita, possivelmente ele foi como convidado. E ele disse o seguinte: o Brasil vive grave deteriorização constitucional. Estamos doentes, enfermos e não estamos nos dando conta. E continuou na sua palestra lá, preocupado com os rumos desorganizados das instituições da política brasileira momentânea. Quer dizer, nós sabemos, nós vemos, nós estamos vendo, o senhor e a senhora, inclusive, os jovens estão vendo diariamente, através da mídia, o que vem ocorrendo no Brasil. Isso nos preocupa. Eu vou mais adiante agora, ainda neste programa, um pouco mais adiante, falar daquilo que está ocorrendo com rumo na nossa economia. Mas quero dizer que esta palestra do ministro André Mendonça, nessa palestra, ele utilizou-se, consta no noticiário, nos noticiários que saíram a respeito, de dados do Banco Mundial sobre a governança. E com esses dados,
em que há referência que o Brasil estaria com 40 pontos de 1 a 100, quer dizer, estaria muito menor do que a metade admissível pela visão do Banco Mundial com relação à nossa governança. Não é preciso que se diga, que se fale da desorganização que se espalha pelo país na atualidade. Quando nós vemos e temos em boa parte do território, quando nós temos bons locais e bons resultados, temos que aplaudir, porque o resultado maior, que é o resultado central, ou seja, a governança nacional, está num verdadeiro caos. Não é apenas pela palavra respeitável, admirável, com cultura e com sapiência e, acima de tudo, com visão equilibrada de alguém que, além de tudo, é um cristão por excelência, até pastor, que é o ministro André Mendonça. O que se vê hoje é quase que o caos total. Eu já disse aqui diversas vezes e insisto no assunto. Mas alguém pergunta por que insiste no assunto, porque eu tenho a visão, e o senhor e a senhora, os jovens que assistem, devem entender isso, que nós precisamos nos organizar, nós precisamos exercer o direito de crítica, tanto da crítica de louvor, da crítica com relação ao que está certo e então a favor, como da crítica em relação ao que está errado e então realmente para a reclamação. Na 0 hora de hoje, na contracapa, eu vou falar 2 coisas que estão na 0 hora de hoje. Eu sou aquele tradicional que lê o jornal impresso, escrito, coisa que faço de manhã cedo, porque em torno de 6, pouco antes das 7, ele já está lá, jogado lá no jardim de casa. E quando eu renovo a assinatura, às vezes insiste, olha, não quer fazer a assinatura via computador ou telefone? Não, eu gosto do escrito. Aliás, eu sou um fã incondicional do livro escrito, porque é difícil, na minha visão, a gente pegar e ler através do tamanho pequeno do celular, ou mesmo da tela maior do computador, sentado lendo ali. Nós temos, na minha ideia, na minha admiração, a gente está sentado lendo um livro em algum lugar, como fiz no final de semana, descansando na praia com um livro na mão. Mas o que eu quero dizer é que na contracapa da 0 hora de hoje, diz que o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, falou na Alemanha ontem, em Berlim, já tinham regressado, disse que a sua comitiva, quer dizer, a comitiva dele, da Alemanha, já se sentia feliz por ter voltado da COP30, eu estava aqui em Belém. Especialmente palavras do primeiro-ministro da Alemanha, não são minhas, especialmente daquele lugar onde estávamos. Todos sabem que o lugar era Belém do Pará. Não é preciso se comentar aqui, porque acredito que todos viram comentários desairosos, comentários
dos fatos que ocorreram lá em todos os sentidos que não foram bons. Hotéis a preço caríssimos, quando o Brasil se apresentou como interessado em realizar essa reunião, essa COP30, que trata do meio ambiente, aqui no Brasil, e o levou para Belém do Pará. Não é preciso que eu diga aqui, porque o senhor e a senhora, os jovens já viram, as reclamações. O que ocorreu lá? Ocorreu, inclusive, reclamações de indígenas. Ocorreu num dos dias lá, a COP30 ainda não terminou, ocorreu num dos dias lá um fogaréu, ocorreu reclamações e anotações e comentários na imprensa internacional da utilização de 7 quilômetros de desmatamento para fazer a estrada de acesso. Se exatamente a organizado pela Organização das Nações Unidas, a COP30, visa a sobrevivência e o combate ao desmatamento. Não é preciso que se diga, porque o senhor já viu, a senhora já viu isso nos comentários da mídia não tradicional, de que, inclusive, houveram lá tentativas de, além dessas manifestações de indígenas, uma tentativa de invasão. Houve lá um assalto para um dos representantes de países estrangeiros, foram poucos. Primeiro, pela localização. Segundo, porque o Brasil está desacreditado, esse será o encerramento do meu comentário de hoje. Terceiro, porque não se tolera mais certas coisas que estão acontecendo aqui, nem os estrangeiros querem ver. Então, grande parte de países, tiveram 30 representantes só, não 30 representantes, 30 representantes especiais, 30 comandantes, presidentes ou governantes, numa organização mundial que tem quase 200 países, que é a ONU. Houve comparecimento de pessoas designadas por seus países, mas sem vir os administradores, porque não quiseram aceitar algumas das coisas que lá estavam. Houve, inclusive, lá na primeira semana, no primeiro sábado, antecedendo o início da COP30, uma festa que foi gasta com dinheiro brasileiro, organizada pelo nosso descomando nacional aí, que não teve ninguém de estrangeiros. Acabou sendo uma festa lá para os representantes do nosso governo e a família governamental aí e seus assessores, porque os estrangeiros não compareceram. Então, não colocamos uma boa visão com a realização dessa COP30 aqui no Brasil. Tanto que o primeiro-ministro da Alemanha comentou isso aí. E não adianta dizer bobagem aqui de que Belém do Pará que Berlim não chega a 10% do Belém do Pará, porque não é essa a verdade histórica e todo mundo sabe. Isso aí é bobajada, como, aliás, o nosso governo tem a mania de fazer, nosso governo atual tem a mania de fazer espalhar por aí. Mas sabem, nós estamos rumando não só para a deteriorização das coisas nacionais, não só para a gravidade da organização nossa de país como instituição, como Estado, nação e território, que aludiu o ministro André Mendonça segunda-feira nessa palestra, não só para isso que comentou o presidente da Alemanha, o primeiro-ministro da Alemanha, lá o regime parlamentarista, que foi quem veio aqui, mas nós estamos realmente preocupados. E eu digo à senhora e ao senhor por quê?
Antes, fazendo uma ressalva de que a juventude atual, vejam bem, a juventude atual não está sendo mais manipulada e manejada, apesar daqueles que frequentam o ensino superior, especialmente em organizações públicas, onde existe, é lamentável que se diga isso, professores que fazem lavagem cerebral com ideias retrógradas, atrasadas, podres, corrompidas do comunismo marxista-leninista. Fora isso, os jovens estão atentos, eles estão vendo. Olha o que o comunismo tentou fazer lá no Nepal, lá onde houve uma revolta da juventude, que invadiram, inclusive, os órgãos governamentais e fizeram com que o governo de lá caísse. Não é mais assim. Mas o nosso desgoverno, o nosso descomando brasileiro não enxerga isso. Acha que está bem assessorado, com péssimos, vamos deixar bem claro, péssimos ministros, péssimos. Há um ministro, inclusive, cujo o filho advoga por uma das instituições lá que roubaram dos velhinhos, e ele continua ministro. Falei aqui a semana passada, realmente tivesse convicção da sua responsabilidade, tinha pedido demissão do cargo. Não pediu. Bem, deixa para lá. Nós estamos caminhando para cada vez mais deteriorar e estragar nosso país e, acima de tudo, o lado mais perigoso, o lado das finanças. Ontem, um empresário pequeno, local, me disse que um funcionário pediu demissão porque não quer carteira assinada, porque senão isso prejudica receber o auxílio de bolsa não sei o quê. O que nós precisamos entender, senhora e senhor, é que o mundo funciona em torno do funcionamento livre das instituições particulares. O governo, quanto menor tiver de propriedades e coisas, é melhor. É preferível que as coisas estejam nas mãos particulares, porque o governo é péssimo administrador. Então vamos limitar, e é esse o objetivo, limitar o máximo possível da atividade governamental e deixar o livre funcionamento das instituições e a livre circulação do capital, que é isso que enriquece as nações. Não é auxílio para cá e auxílio para lá. Vejam bem o que esse famigerado, nojento, asqueroso, repugnante ditador da Venezuela, que está no fim, está caindo, fez com um país riquíssimo em petróleo, que no início, no final dos anos 90, início dos anos 2000, era um dos países mais ricos da América do Sul, hoje é o mais pobre. Vejam o que acontece na Nicarágua. Vejam o que está acontecendo ali na Colômbia com aquele bucéfalo que governa aquele país, que, aliás, fez lá uma reunião vinculada ao famigerado e perigoso Fórum de São Paulo, onde, infelizmente, o nosso primeiro desmandatário, o primeiro desgovernante, que esteve presente lá para dar solidariedade à Venezuela. Nós precisamos, senhoras e senhores, entender que a economia mundial não funciona da forma estúpida, ignorante e, acima de tudo, maliciosa e mal intencionada que o comunismo quer e que esse governo, porco governo brasileiro, quer comunizar o país. Eu encerro ainda com a 0 hora de hoje. Na manchete da capa, capa da frente, diz que a conta de luz vai ficar, em média, 19,53% mais cara a partir deste sábado, depois da manhã. Depois da manhã. E o assunto que está na página 15, o assunto que trata dessa manchete, fala em 21,7% de aumento
para as residências. 20% é uma quinta parte. Não é um aumento singelo de 1%, 2%, que é como a economia vai evoluindo e como a inflação vem vindo, quando de vez em quando aumenta alguma coisinha para pôr as coisas no lugar. É uma quinta parte, 20%. E aí vem depois a demagogia porca, incompetente, insolente, mal intencionada, governamental, querer dar auxílio luz, auxílio isso, aquilo. Não, é isso. Não é isso que o povo quer. Não é isso que a nação precisa. A nação precisa ser incentivada a que todas as pessoas não precisem de auxílio e possam viver através da sua produção, do seu caminho, das suas ideias, dos seus empreendimentos ou do seu trabalho via emprego. E para que tenha trabalho via emprego, é preciso que se tenha bastante indústria e comércio. E o nosso país, o nosso desgoverno, essa porcaria que aí está estragando a economia nacional. O ano que vem, ano eleitoral para a escolha dos representantes nossos nos estados e na União. Cada estado terá o seu candidato e vamos escolher aqueles que melhor representarem o nosso estado. Cada estado terá sua assembleia e vamos botar a maioria nas mãos que impeça a esquerda podre de dar palpite. Em cada estado se elegem 2 senadores e os deputados federais. Vamos votar para o Senado, que é a Câmara Alta, como assim se chama, é aquela que auxilia, que impõe, que permite a escolha de determinados cargos. Vamos votar para o Senado com pessoas de capacidade. Não como Paulos Pains da vida aí, que querem apenas dar auxílio para cá, auxílio para lá, ou fazer emendas frágeis para não auxiliar ninguém, auxiliar só esse petismo podre que está aí, esse psolismo idiota que existe no Brasil. E depois nós temos que votar para presidente da República. É a hora, senhora, senhor e jovem, de nós tirarmos o que está destruindo o nosso país e elegermos pessoas com capacidade. Já disse aqui, e esse é o encerramento, nosso país, até a década de 40, no final dos anos 30 e início de 40, sequer era conhecido no resto do mundo, a não ser por um número pequeno de pessoas e de países. E começou a ser projetado no mundo através de Getúlio Vargas. Getúlio tinha visão administrativa, Getúlio sabia das coisas. Se alguém disser, mas o Getúlio fez as leis trabalhistas, sim, as fez no momento em que eram precisas ser feitas. Ele, que era produtor rural, de grande propriedade aqui no nosso estado, sabia que o trabalhador não tinha vez. Quando ele foi, então, presidente, ele estabeleceu uma legislação para começar a dar os direitos para os trabalhadores, e eu defendo em gênero, número, grau isso. Depois de Getúlio, o substituto de Getúlio, depois de deposto em 45, foi o general Eurico Gaspar Dutra, eleito pelo voto, não era lá um grande representante nosso a nível internacional, mas foi bom governante. Depois veio Juscelino Kubitschek, que depois voltou Getúlio, perdão. E aí houve mais uma parte do mandato, até que ele deixou, substituído por Jango, que foi deposto. E antes disso teve Juscelino Kubitschek, que tinha a visão também de projetar o Brasil e que levou o nosso nome lá para fora. Depois do regime militar tivemos Fernando Henrique Cardoso, que também projetou bem o Brasil. E de 2003 para cá, esta porcaria governamental, com um raro momento de substituição, que foram 2 anos de Temer. Também não foi lá essas coisas que nos admiram muito, mas fez alguma coisa que era preciso fazer. E depois
de Bolsonaro, que começou a querer corrigir o país e agora vem de novo esta insolência administrativa e incapacidade que continua destruindo o nosso país. Esse aumento de luz que está aqui anunciado é o prenúncio da catástrofe econômica que, independentemente da eleição do ano que vem, vai cair nas mãos do próximo presidente. É preciso que tenhamos, então, um presidente com a cabeça no lugar, com a visão administrativa para recomeçar a colocar o nosso país nos eixos e fazer que a economia volte a ser boa para todos. Não esse tipo de visão atual, que é completamente contrária a qualquer visão do mundo. No mundo inteiro, nós estamos vendo a esquerda cair fora e sendo afastada, porque a esquerda só destrói onde bota as mãos, onde bota as ideias retrógradas, atrasadas e corruptas. É a hora de nós começarmos a corrigir isso. No Chile, o resultado que saiu domingo vai para o segundo turno, onde existem dois fortes candidatos, onde existe um forte candidato da direita, que com o auxílio do que ficou em terceiro lugar, evidentemente será o novo presidente. A América do Sul vai ter apenas a Colômbia, que está no fim, daquele governo, daquele Pérez lá que está terminando o seu governo, e o Brasil, porque a Venezuela, nós sabemos que está destinada a terminar este Maduro, vai cair de Maduro. Vai ficar a esquerda onde? Na América. Lá no México, que a presidente é esquerdista, viram o que ocorreu na semana passada, manifestações contra ela. E a Nicarágua, que está na mão daquele outro insolente perseguidor, que é dono de tudo e que bota, inclusive, religiosos na cadeia. Nós estamos eliminando a esquerda do mundo. E nós precisamos fazer isso também no nosso país. Bom dia.